O vídeo é para falar sobre as condições exclusivas do Rio Grande do Sul, tentar explicar para vocês o que acontece com os rios, a questão hidrológica, a condição de enchente que a capital gaúcha está passando, a Grande Porto Alegre e cidades próximas da Lagoa dos Patos. O que aconteceu, como que ocorre a saída dessa água toda em direção ao oceano. E claro, vamos trazer a previsão do tempo para o decorrer da semana no Rio Grande do Sul. Tá certo? Todas as informações nesse vídeo. Vem comigo, bora trabalhar. Pessoal, eu começo mostrando para vocês a condição dos rios que banham essa parte do Rio Grande do Sul, para que a gente possa entender um pouco o que acontece e também para a gente entender um pouco o quanto vai demorar para que as condições voltem à normalidade nessas áreas que ainda estão com enchente no Rio Grande do Sul. Põe na tela. Você vê aí um mapa hidrológico do estado do Rio Grande do Sul, tá? Onde tem as bacias hidrográficas do estado. Vamos focar aqui, ó, nessa parte em vermelho, que é a bacia hidrográfica do Lago Guaíba, da região de Porto Alegre. Em todas estas áreas, a chuva foi muito intensa na semana passada. Choveu ali de 600 a 800 milímetros nessa região. E todos os rios dessa parte do Rio Grande do Sul vão em direção ao Lago Guaíba, chegando na região da Grande Porto Alegre. E depois vão em direção à parte mais da lagoa. Troca o mapa. Nesse aqui a gente consegue entender um pouco o que acontece com a saída dessa água. Vejam toda essa parte em azul, tá? Representa aí todo o movimento dessa água que aconteceu então, chuva muito forte no centro do estado, corre em direção a Porto Alegre, entra na Lagoa dos Patos e dentro da Lagoa dos Patos ela vai em direção ao sul até sair nesse ponto aqui de Rio Grande, que é a saída em direção ao oceano. Mas vejam que também tem uma parte que vai em direção à Lagoa Mirim, que está mais no extremo sul gaúcho e aí faz inclusive a parte de fronteira, né, com a região do Uruguai. Bom, esse é o caminho natural dessas nuvens de chuva, ou melhor, dessa quantidade de chuva que aconteceu. Então percebam, à medida que o tempo fica mais seco, no centro do Rio Grande do Sul, as águas começam a baixar, mas elas estão indo em direção à região mais da parte de Porto Alegre para entrar na lagoa e sair como a gente viu. Então isso demora, por isso para baixar o nível do rio é lento, porque foi muita chuva. Choveu a metade do normal do ano inteiro na última semana nessa parte do Rio Grande do Sul. O que importa meteorologicamente, ou melhor dizendo, o que pode ajudar a fazer essa água escoar mais? Quando o vento entra do quadrante norte, porque ele vai empurrar as águas do Lago Guaíba em direção ao sul da Lagoa dos Patos, que é a saída que a gente tem que ter para o mar. Então dá uma olhada aí nesse outro mapa. Ele representa a direção do vento, tá? Durante o decorrer desta segunda-feira, para vocês terem ideia, tá? Então é esse cenário que a gente acaba tendo. Vejam que a gente tem esse comportamento previsto de vento norte. Estão entendendo? Ó, as setinhas brancas. Vejam que é da região de Porto Alegre para Pelotas, ou seja, empurra a água que está na capital em direção à Lagoa dos Patos. Isso ocorre ao longo dessa segunda, ao longo da terça-feira. No entanto, pessoal, gradativamente, no decorrer do final da quarta, mas principalmente na quinta-feira, você vê aí, nós temos o vento trocando de direção. Ele vai entrar mais do quadrante sul, depois da passagem de uma frente fria. E o vento do quadrante sul não é muito bom, visto que ele faz o movimento contrário, né? Ele acaba barrando a saída desta água em direção ao oceano. A boa notícia é que esse vento sul, ele não é tão forte assim, mas acaba interferindo e deve ficar mais predominando ao longo da quinta-feira, depois vai mudando de novo a direção. Então esse é o cenário na questão mais hidrológica. Na questão da previsão do tempo, vou te mostrar. Um dos motivos por ter chovido muito no Rio Grande do Sul na semana passada, e eu fiz um vídeo aqui dizendo quem assina essa tragédia do Rio Grande do Sul, meteorologicamente falando, foi um bloqueio atmosférico. Tem um vídeo meu explicando aqui. E esse bloqueio vem a partir de um ar muito seco,
e quente que vinha predominando do Paraná em direção ao sudeste e centro-oeste do Brasil. Nessa segunda-feira, esse ar mais seco começou a se estabelecer em grande parte do sul do Brasil. As imagens de satélite da segunda-feira, põe na tela, mostram as nuvens carregadas atuando bem na fronteira do Brasil com o Uruguai, porque o ar seco entrou e jogou essas nebulosidades toda para lá, pegando a parte sul do estado gaúcho, mas principalmente a chuva nas áreas de fronteira. Essa condição, ela permanece no decorrer, por exemplo, da terça-feira. Não vai ser muito diferente, vai ser praticamente igual, ou seja, tem uma boa notícia, a maior parte do Rio Grande do Sul não tem chuva. Acontece que essas nuvens aqui vão dar origem a uma frente, que vai avançar pelo Rio Grande do Sul ao longo da quarta. Então a gente deve ter ainda aberturas de sol, pelo menos em parte do estado na quarta, mas ao longo do dia chove. Começa pelas cidades próximas do Uruguai e ao longo da quarta-feira tem chuva no Rio Grande do Sul. Chama mais atenção a possibilidade de temporais com vento do que propriamente volume de chuva, que não tem muito, isso aí é uma boa notícia, mas tem que prestar atenção em relação à possibilidade de ter temporais. Ali na quinta, essa chuva no Rio Grande do Sul fica um pouco mais concentrada em todo mundo que está mais perto de Santa Catarina, tá? E no geral os volumes também não chamam tanto a atenção. Já começa a esfriar, quinta, sexta são dias frios, tá? A partir de quinta começa a esfriar, também tem que ter atenção em relação a isso. E em um comportamento da sexta-feira voltar a ter alguma chuva. O período que não é muito bom, que pode voltar a ter chuva forte, principalmente o fim de semana, com destaque para o período do sábado, onde entre a Serra Gaúcha, o litoral norte, até mesmo alguns pontos da Grande Porto Alegre, pode ter chuva mais volumosa. Inclusive, ainda no dia de hoje, aqui no canal, eu vou postar um vídeo que fala sobre volume de chuva para os próximos dias no sul do Brasil, e lá eu vou explicar tudo bem direitinho em relação a isso. Tá certo? Tentei passar a melhor informação para vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo. Pessoal das Lagoas dos Patos, das cidades em torno, bastante atenção, tá? Porque acaba subindo muito com essa água chegando em toda a lagoa. Abraço para vocês. Tchau.